noite recebendo um abraço, mesmo à distância. O meu abraço, assim, bem apertado para cada um de vocês. Faz de conta que nós estamos pertinhos, que nós estamos, assim, nos aquecendo com esse abraço gostoso que Jesus nos dá todos os dias e que nós nos damos sempre que podemos. Tá? Então, assim, é de todo o meu coração. Eu vou passar a palavra para uma dupla. Para mim é nova, né? A dupla Cassiane e Kel. Qual delas está aí? Vai falar alguma coisa? Ou não? Estou aqui. Ah, Então, essa escolha foi mais da Kel, mas acho que ela não chegou no momento. Mas a gente está fazendo tipo uma temporada resgatando os hinos mais antigos, na mesma, mais ou menos no mesmo espírito da outra passada, da que a gente cantou a última vez. se é antigo, eu não conheço, né? Mas eu vou conhecer hoje. Assim, né? Os jovens precisam aprender. Minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já se transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Você pode falar um pouco aí? Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as tuas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu tenho óculos assim. Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Grande Luiz de Carvalho, não que eu me lembre, não que eu me lembre de nada antigo, mas grande Luiz de Carvalho. Na sequência, ainda vamos ouvir aqui a interpretação em Libras. Por falar nisso, gente, ontem eu assisti a apresentação de Libras do Artânio. Foi a coisa mais, uma das coisas mais lindas que eu tive a oportunidade de ver assim nos últimos tempos. Não tem como não se comover com o que a gente viu, com a dedicação das meninas, com a dedicação dele como professor, foi assim muito bom, né?
E eu vou chamar a Yuna, ela vai mostrar uma palhinha assim para a gente, um pedacinho assim para a gente do que foi ontem. Ela tem a apresentação dela de ontem e vamos dividir esse momento. O microfone está desligado, Roberto. Eu desligo para vocês não ouvirem os fundos musicais dos cachorros, mas aí eu tenho que lembrar de ligar. Linda música, linda apresentação, linda Yuna, lindo trabalho, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Obrigado, Yuna. Pessoal, nós temos assim estamos entrando numa nova empreitada, o pastor Berloffa colocou no grupo um novo espaço, algumas coisas que nós temos que fazer no espaço, né? E eu tomo a liberdade, é lógico, de falar para vocês que exatamente que aí o nosso Pix da garagem, as nossas contribuições, elas têm sido muito úteis, elas têm abençoado vidas, elas têm abençoado pessoas, elas têm chegado aonde às vezes nós não podemos chegar, né? E a cada dia um novo desafio, graças a Deus nós temos sempre desafios pela frente, e Ele tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de nós. Então, assim, se você tiver vontade, se você tiver condições, se você achar que você deve, se você não tiver condições e achar que deve também, eu não sei qual é a sua... anota o nosso Pix, é o CNPJ, e do pastor Berloffa ainda. Nós estamos em processo de legalização de abertura da igreja, CNPJ da igreja. Então, vocês anotem e façam a sua contribuição com carinho, porque Deus tem abençoado vidas através das nossas contribuições. E que eu me lembre, é esse o nosso aviso, são esses os nossos avisos. Os demais são colocados nos nossos grupos diariamente, o tempo todo nos nossos grupos, nossos cultos às quintas-feiras, aos domingos, né, do segundo ao último domingo do mês, os cultos à noite, né? E vocês são todos convidados sempre para estarmos juntos aqui, aprendendo um pouquinho mais de Jesus, nos aproximando um pouquinho mais de Jesus, que é o autor da nossa fé, o nosso grande amigo, nossa grande paixão. E por falar em Jesus, eu vou passar a palavra para o Léo. Ele arregalou o olho, parece que não é ele. Passa a palavra para o Léo. Léo, seja
muito bem-vindo. Eu sei que Jesus vai falar conosco através de você. A palavra de Amém. É que João. minha irmã falou em falar em Jesus, me chamou, a única coisa Então, que eu lembrei na hora é ah, que tem uma coisa que eu me enquadro assim, isso aqui eu sou igual a Jesus mesmo, isso aqui ah, ninguém me tira, é que nele não havia formosura alguma. é, você diz, né? Léo, fica à vontade. O espaço é seu. Gente, obrigado, boa noite a todos, a todas. É muita alegria estar aqui, não só como visitante, como das outras vezes, mas como membro da Igreja Garagem, da Garagem Rio. Estou vendo a Cássia também aqui, Cássia Falcão, da nossa comunidade da Garagem Rio aqui também. Eu não consigo ver se tem mais gente, não está aparecendo para mim, mas faz parte. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Léo Maltrapilho, sou do Rio de Janeiro, sou teólogo, educador. Hoje eu trouxe um texto, o Berloff falou comigo ontem, falou assim, fala do seu livro, e acho que eu vou ser bem crente agora, eu não consigo estar numa reunião, numa comunidade de fé e falar de outra coisa a não ser de Jesus. E é claro que o livro vai falar de Jesus também, aliás, essa é a ideia central do livro. Mas eu queria trazer um texto para a galera, eu vou ser breve pra caramba. Sei que, eu não sei, é feriado, né? No Brasil todo? É feriado, não vou segurar ninguém. Abram suas Bíblias ou acessem suas Bíblias no livro de Marcos, Marcos 6, do verso 30 ao 44. A Bíblia de vocês é qual, gente? Alguém tá com Bíblia de papel aí? Ah, não, né? Eu ia perguntar se era essa cara a tradução. A Bíblia Pastoral Qual a Católica. tradução que você quer que eu coloque? Tem a Bíblia Pastoral aí, católica? Vou pegar aqui. Adoro. Eu tenho quase uma quádrupla pertença religiosa. Sou bem católico também. Tem aí? Vocês colocam na tela? Como é que funciona? É Marcos 6 o quê, Léo? Por Marcos favor. 6, 30 ao 44. É um texto extremamente conhecido, até por pessoas que não compartilham de uma perspectiva de fé cristã ou evangélica ou católica. É um texto dos pães e peixes. Com certeza vocês já viram infinitas pregações e ministrações com esse texto. Amém? Meu pastor do Rio está aqui, ó. Marcos. Beijo grande, meu pastor. Eu vou ler o texto, beleza? Eu vou ler algumas partes que eu acho que são interessantes. Esse texto, no verso 30, ele começa dizendo que os apóstolos estavam reunidos com Jesus e que eles haviam feito muitas coisas e ensinado. Havia tanta gente que chegava e saía, ao ponto de que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer, nem para parar. Sabe quando vocês estão naqueles trampos, né, no trabalho, que vocês às vezes não conseguem nem parar para almoçar? Esse maldito capitalismo? Deve ter sido mais ou menos assim. A partir do verso 32, eu começo a minha fala. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas... colocou na tela? Eu não consigo ler nada aí, né? Eu tô velho. Na tela. Tô idoso, não consigo ler nada aí, mas eu vou ler aqui. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente, a pé, e chegaram antes deles. Quando saiu do barco, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Vocês marcam essa parte aí, beleza? Grava essa parte aí, a gente vai voltar nesse rolê aqui, tá ok? Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já está tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos, os povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu:
vocês é que têm que lhes dar o que comer. Os discípulos perguntaram: devemos gastar meio ano de salário para comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem e dividiu entre todos, e também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens, 5.000 pessoas, né? Entre isso, homens, mulheres, idosos e crianças. Amém? Amém ou não amém, igreja? Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse texto inúmeras vezes, e vocês provavelmente já têm até ideia do que eu vou trazer aqui, do que eu vou pregar, e como eu disse, todos vocês já com certeza ouviram esse texto. Eu queria ressaltar algumas coisas nesse texto para nossa conversa, que eu acho interessante. O primeiro, que esse texto é muito conhecido como o texto da multiplicação, né? Correto? Quando a gente fala do milagre da multiplicação, a gente geralmente cita esse texto, né? Que aparece não somente em Marcos, aparece em Mateus, em Lucas e nos outros evangelhos com algumas variações textuais. Mas um fato curioso desse texto é que em nenhum momento na redação de Marcos vai aparecer a palavra multiplicação. Aparece no enunciado do texto essa palavra. E quem escreveu o enunciado do texto, com certeza não foi o evangelista que escreve. A Bíblia não era dividida, né, na sua escrita como a gente tem hoje, né, o acesso que a gente tem em nossas mãos. Mas a gente cria essa imagem na cabeça. A gente sempre cria essa ideia da multiplicação, do milagre, a partir desse texto, embora o texto em nenhum momento vá trazer essa expressão. Marcos aqui, ou pseudo Marcos, que escreveu a redação, ele vai trazer outras expressões, como dividir, dar. E o curioso nesse texto, agora eu quero entrar na mensagem com vocês, é a gente perceber que, inicialmente, a preocupação inicial de Jesus não era, literalmente, com a fome das pessoas. Amém? Vocês lembram que eu falei assim, ó, marca essa parte aqui do texto aqui que eu vou voltar aqui, que fala que Jesus, que ele viu aquela multidão de pessoas e ele se encheu de íntima compaixão, porque aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Correto? E eu acho que isso está trazendo para a gente hoje como sentido? Jesus não se preocupou com a fome das pessoas? Como assim as ovelhas sem pastor? Porque aquelas pessoas elas estavam dispersas, aquelas pessoas elas estavam divididas entre si, aquelas pessoas estavam desorganizadas, aquelas pessoas estavam sem rumo. E é por isso que Jesus olha primeiramente e se enche de compaixão, porque tudo isso que essas pessoas estavam vivendo é fruto de dominação, é fruto de um sistema econômico opressor. São pessoas que são vitimadas pela ocupação romana e são pessoas que são descartadas e marginalizadas pela religião oficial, instituída, do Sinédrio, que no caso ali é a religião judaica. A religião judaica dos ricos, né? Dos fariseus, dos saduceus, né? Da classe política. E por isso aquelas pessoas estavam com fome. Por isso aquelas pessoas não tinham o que comer. Porque aquelas pessoas estavam oprimidas. Então Jesus percebe ali que é necessário. Quando a gente vê nesse texto, os apóstolos que falam que as pessoas deveriam comer. Os apóstolos são os primeiros a ter essa percepção, não da desorganização ou a dispersão das pessoas, mas da fome. A gente costuma fazer muito isso. Por exemplo, eu estava, final de semana passado, em Belo Horizonte, eu estava num evento do CEBI, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos, da Leitura Popular da Bíblia, né, para quem não sabe, é uma instituição católica, e eu fiz uma atividade com eles, ensinando 3 eixos centrais para eles construírem um projeto social dentro dos seus contextos, nos seus territórios. E isso, na verdade, é uma pegadinha.
né? Não se monta um projeto social em três perspectivas. E consistia a pegadinha? Os 3 projetos que os grupos divididos apresentaram para mim eram projetos que visavam a caridade. Eram projetos que visavam solucionar problemas midiáticos das pessoas, como a fome, como a sede, como o que vestir. Mas nenhum dos projetos apresentava uma solução, por exemplo, para uma situação macro, a situação da injustiça. Por que aquelas pessoas que eles estão servindo como público-alvo no projeto estão com fome? Por que elas têm escolas ruins? Por que eles têm uma péssima educação? Por quê? Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve fazer ação social. Eu trabalho com isso, aliás, né? Para quem me conhece, eu tenho a Corrente Solidária, que deixa isso muito claro. A gente trabalha, a Corrente Solidária é para resolver uma situação emergencial. Uma família que está com fome agora. E quem tem fome tem pressa. Mas em nenhum momento passa pela minha cabeça entender que a Corrente Solidária vai resolver o problema de alguém. Porque o problema é estrutural. Os discípulos percebem que as pessoas estavam com fome e fala para Jesus que as pessoas tinham que comer. E a primeira coisa que Jesus observa nelas é que elas estavam dispersas, né, como ovelhas sem um pastor. Os discípulos tentam uma solução. Eles perguntam se eles deveriam dar... Aqui nesse texto não está explícito, né, mas vai falar de 200 denários, que seria o suficiente para comprar comida, o suficiente para abastecer aquela população. A gente sabe que um denário é o pagamento de uma diária de trabalho, né? Naquele contexto ali. 200 denários seria uma jornada de 200 dias de trabalho. Só uma pessoa rica poderia dispor de 200 denários naquele momento. E essa é a solução que os discípulos apresentaram. E Jesus, mais uma vez, subverte toda a situação com os discípulos, porque Jesus ali, ele não aceita essa solução como resposta. Porque os discípulos estão pensando na lógica do palácio, na lógica do império, na lógica de como se organizava a economia romana, por exemplo, ou judaica, de que a gente tinha que ter o dinheiro para suprir aquelas pessoas. E Jesus tinha outros planos. É curioso que Jesus fala assim, deem vós mesmos o que comer. Aí ele pergunta o que tinha, o que o pessoal tinha ali, né? E tinha o tal dos 5 pães e 2 pães e 5 peixes, enfim. É interessante, e eu quero trazer essa dimensão para dentro da igreja, porque não adianta a gente, alguns aqui talvez, se dizerem progressistas, se dizerem de esquerda, sou cristão e voto no Lula, eu sou de uma igreja progressista, que acolhe a galera LGBT, que luta, que é antirracista. Não importa se a gente está reproduzindo a lógica do império. E eu falo isso como uma pessoa que recebe semanalmente mensagem de pessoas que são membros de igrejas progressistas que sofreram abuso nessas igrejas, que sofreram violências nessas igrejas, que sofreram preconceito nessas igrejas. Porque toda a estrutura, em algum momento, ela vai servir a si mesma, ela vai servir a própria estrutura, e não as pessoas. Então não adianta a gente ter o nosso clubinho progressista, a gente reproduzir as mesmas lógicas daqueles que a gente dizemos, né, estarmos, vamos dizer assim, combatendo, não as pessoas, mas aquele sistema, né, que a gente fala que saiu desse sistema, mas a gente acaba muitas vezes reproduzindo esse sistema, reproduzindo a lógica. Os discípulos falaram que tinha que ter dinheiro, onde eles iam comprar? Eles estavam reproduzindo a lógica da Pax Romana, do comprar e vender para solucionar aquela solução. E Jesus ali pergunta o que eles tinham, abençoa a Deus aos céus, porque Jesus queria formar ali uma identidade. Aquele povo precisava de uma identidade. Aquele povo precisava entender que os ensinamentos de Jesus vão apontar para o reino de Deus, que eu gosto de resumir em uma palavra: solidariedade. Então Jesus fala para as pessoas se assentarem e dividirem em grupos de 50 e grupos de 100. Jesus ali está fazendo o que muitos de nós acaba não fazendo no nosso campo, que a gente diz progressista, que é organizar o povo. E quando eu digo organizar o povo, né, sem se organizar em pequenos grupos de igrejas e fazer encontros online, fazer encontros presenciais. A igreja precisa estar onde Jesus está realmente. Eu estive semana passada
segunda-feira passada, se eu não me engano, eu estive numa faculdade aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, na UF, na graduação de Direito. E antes da nossa fala lá, rolou uma música, o pessoal cantou um louvor, né? Crente se junta, tem que cantar a música, né? Eu particularmente gosto. Eu vou até contar um pecado para vocês, eu sou worshipeiro, hein? Não contem para ninguém. E na música dizia para a gente encontrar Deus na sala do trono, para a gente ir à sala do trono e encontrar Deus. Quando eu tive a oportunidade de falar, a primeira coisa que eu falei, gente, se vocês forem à sala do trono, vocês vão encontrar o rei, vocês vão encontrar o imperador, mas vocês não vão encontrar Jesus. Jesus não está na sala do trono. Jesus está na casa de opala-fita. Jesus está na casa de madeirite. Jesus está depois da barricada. Como diz a minha companheira Débora, que está aqui na reunião também. Jesus subvertendo a lógica, dividindo o povo e organizando o povo. É necessário que a gente, que nos dizemos discípulos de Jesus, retenha o mal, anunciando concretamente o reino de Deus, junto com os mais pobres, junto com o povo. Nossos cultos não podem ser um fim em si mesmo. Porque o culto, quando se torna um fim em si mesmo, é aquele culto que era criticado pelo profeta Amós, Isaías, Abacuque. Eles não estão criticando o fato de ter culto. Culto não é um problema. Aliás, eu até gosto, e conheço pessoas que até frequentam. O problema ali era o culto estéril, o culto que não produzia nada. O culto, a gente acha, mas a minha igreja faz ação social. Bacana, continue fazendo, mas é paliativo. A gente tem que pensar no reino de Deus. A gente precisa expulsar esse ambiente de injustiça e criar um ambiente de justiça. Então a gente tem que pensar de forma macro. A sua igreja faz ação social, muito bacana, a minha também faz. A igreja precisa estar engajada nas mudanças estruturais. A igreja precisa estar engajada em políticas públicas, por exemplo. E aqui eu não estou querendo dizer, então dizer que a igreja tem que se envolver com política. Tudo é política, meu amigo. Tudo é política. E eu nem estou falando aqui de uma dimensão partidária. Estou dando uma dimensão filosófica mesmo. Conceitual, né? Tudo é dividido entre aquelas pessoas ali. Jesus queria que aquelas pessoas compartilhassem umas com as outras o que eles tinham. Jesus queria criar uma identidade naquele povo. Comprar 200 denários e comprar alimento para alimentar aquela galera não era a solução, porque a galera ali não ia aprender talvez a lição. A lição era amarmos uns aos outros, compartilharmos o que temos uns com os outros. Essa era a grande lição que Jesus está ensinando ali. E como eu disse que eu não ia me delongar muito, eu queria dizer que esse texto que é usado sempre para falar do milagre da multiplicação, que o grande milagre ali era o milagre da conversão. Porque os próprios discípulos que caminhavam com Jesus ainda atuavam na lógica do palácio. Ainda atuavam na lógica do capitalismo. Vamos contextualizar, né? Vamos fazer um anacronismo aqui, porque eu sou especialista nisso. E a gente que se diz anticapitalista, por exemplo, eu não sei vocês, mas pelo menos eu tento ser anticapitalista, tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, alguns devem conhecer aqui, devem ler, ele vai dizer em um dos seus livros que ficou impossível a revolução para esse grupo que se diz progressista, porque a gente internalizou o capitalismo de tal forma que a gente discursa contra o capitalismo, a gente discursa contra o sistema, mas a gente vive de forma capitalista, a gente vive de forma como esse sistema dita. Enquanto a revolução da conversão não acontecer dentro de nós, a gente jamais vai conseguir fazer que ela realmente aconteça de fato.
E para isso a gente precisa viver esse bagulho de forma integral. Eu gosto sempre de citar o Malcolm X. É um irmão islâmico, né? Islamismo. E acreditava tanto no que pregava e vivia tanto o que pregava que o islamismo nos Estados Unidos, naquele contexto ali, era de 4 mil pessoas convertidas ao islamismo. E depois de um mísero ano de atuação tão visceral daquele cara que acreditava tanto e se movia a partir da fé dele, que Deus estava ali, que Allah estava ali libertando as pessoas pretas, ele acreditava tanto nisso, que teve um salto de pessoas que aderiram à religião, ao contexto, de 4 mil para 70 mil em um ano. Isso é muito surreal. Sabe por que os hippies, movimento hippie, largado, maconheiro, que o pessoal fala, né, paz e amor, era um movimento que influenciou tanto no seu tempo, que influenciaram sobre a discussão sobre o diálogo de paz na guerra do Vietnã, porque eles realmente viviam o que eles acreditavam. A gente precisa parar de honrar a Deus com os lábios e manter o nosso coração distante dele. E o convite que eu estou fazendo aqui, que me inclui, é para mim também, é para que você largue tudo. Eu não sei o seu contexto. Eu sei que isso vai ser penoso, isso vai ser dolorido. Eu vou falar no popular aqui. Você vai se fuder, meu irmão. Mas pergunta para qual discípulo de Jesus que não se fudeu. Doze homens transtornaram o mundo. Tem um cara que falou uma frase, um cara que eu nem concordo com as coisas que ele fala, eu nem gosto dele, aquele historiador da Adventista, enfim, esqueci o nome dele. Mas ele fala algo muito interessante que eu nunca esqueci. Rodrigo Silva, né? Eu li os lábios da Kel Quirino ali, ó. Ele diz que como saber se aqueles homens estavam lutando, propagando algo que era verdade ou não? Ninguém tem como provar nada, é por fé, né? Mas ele falou assim, ninguém morre por uma mentira. Ninguém vai até as últimas consequências por uma mentira. Tem que acreditar muito. E aqui eu não estou dizendo que é verdade ou não é sobre isso. Verdade é relativa. Eu estou falando sobre você acreditar nisso realmente que você prega. Eu acho que o grande milagre naquele texto ali era a conversão. E a conversão no sentido da palavra, né, que a gente sabe que é metanoia, né, uma mudança de horizonte, mudança de mentalidade, de pensamento. A gente precisa não somente ter um novo olhar para o mundo a partir de Jesus, mas a gente precisa colocar o pé onde Jesus colocou o pé. Porque a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para pensar, por exemplo, a gente que é do campo progressista, quantos preconceitos a gente não tem com a população carcerária, por exemplo? Que a sua maioria esmagadora de jovens de 18, de 15 a 35 anos, a população negra está ocupando esse espaço. Como a gente tem preconceito com aquela pessoa que está com aquele negócio na perna ali, né, que deve estar incondicional. Visitar os nossos preconceitos. Quer dissipar esse preconceito? Vem ver. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Vem ver. A gente precisa colocar o pé lá. Eu tenho certeza que no teu contexto, onde você estiver, tem lugar para você botar o pé, com certeza. Porque é lá que você vai encontrar Jesus, depois da barricada. Essa ideia, Jesus é onipresente, onisciente, onipotente, isso é conceito, gente. Isso aí surgiu depois do cativeiro babilônico, isso é teologia davídica, tá bom? Isso é conceito. Eles saíram do cativeiro, tinha muitos deuses lá no cativeiro babilônico, Marduk e tal, eles precisavam de um Deus que fosse mais forte que os deuses daqueles que tinham oprimido eles. Então, o nosso Deus aqui, ele é onipresente, ele é onisciente. Se você acredita nisso, tudo bem, não é problema. Está na dimensão da fé de cada um, da crença de cada um. E tudo bem, se isso conforta o teu coração em muitos momentos, segue nesse fio. Isso não é um problema. Mas eu queria radicalizar aqui e dizer que você só vai encontrar Jesus de fato
naquele que está sendo oprimido, naquele que está em exclusão, naquele que está sendo esmagado por esse sistema, tanto político quanto religioso. Eu desconfio, seriamente, que você talvez não encontre em outro lugar. Então, eu queria encerrar dizendo que a conversão a Jesus não tem nada a ver sobre ir para a igreja e não tem nada a ver sobre nem crer que ele existiu ou que ele salva no nome dele. Tem a ver com uma mudança de coração, uma mudança da lógica do domínio para a lógica do evangelho solidário. Queria agradecer aqui minha riquíssima oportunidade. Queria fazer um jabazinho aqui antes, dizer que você encontra no site da editora Recriar. Esse aqui é o meu primeiro livro, onde eu sou um dos autores e organizador. Se chama Teologia de Favela, Ensaios sobre Fé em Deus, Nossos Corpos e Territórios. São histórias reais contidas nesse livro, história de muitas pessoas que estão até o tutano envolvidos com o evangelho da solidariedade dentro das favelas do Brasil, pessoas que todos os dias têm que jogar no chão com as crianças pretas dos projetos sociais por causa dos tiros. São as primeiras pessoas a chegarem nas mães que perdem seu filho para o Estado. São as primeiras pessoas a chegarem quando pessoas não têm mais o que comer. São pessoas que eu convidei para estar junto comigo nesse livro. Uma delas está até aqui presente, nossa irmã Débora Amorim. Eu queria te convidar também, na sua possibilidade, e se você não puder comprar, Léo, eu não tenho como comprar de jeito nenhum. A gente tá com foda-se. O patrão ficou maluco, me manda uma mensagem, que eu te mando o PDF do livro no privado e tá tudo certo. Tá ligado? Gente, não sei quem vai assumir agora, mas obrigado pela oportunidade. A minha oração é que, inclusive eu, possamos nos converter ao Evangelho Solidário de Jesus. Amém. Assumir o quê depois disso, meu irmão?